No ar, o Gazeta Esporte Clube dessa semana, dia 17 de março de 2025. E o programa de hoje vai ser dedicado ao nosso querido Papinha. Papinha Colorado. Acabou o jejum depois de muitos anos. Eu nem lembrava, mas comemorava um título, né, Papinha? Mas enfim. A última conquista do Internacional em 2016. Depois a gente viu essa jejum de anos. Por fim, o Internacional campeão gaúcho pela 46ª vez. Campeão com autoridade, viu? Campeão com autoridade porque foi campeão invicto. Campeão invicto em cima do Grêmio. E o Octa pra eles não veio. Mas enfim, Tem uma curiosidade sobre esse negócio, depois eu falo. Sobre essa conquista do Inter. Uma curiosidade sobre a conquista do Inter daqui a pouco com o Bruno Rodrigues. Mas segura, Bruno. Segura. O Bruno veio com a camisa nova do Cascavel Futsal. Mostra lá, Papinha. Mostra lá. Bonita camisa. Bonita camisa. Bonita camisa também. Mas eu quero passar a bola agora. Eu achei que ele viria de Corinthians porque com uma mãozinha na taça o Timão venceu o derby. Venceu o Palmeiras dentro do Allianz Parque 1-0. Mais uma vez, méritos para Yuri Alberto. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Lúcio. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruno, ao Papinha que tá aí do outro lado, para vocês que nos assistem. É um dia muito bacana para todos que estão aqui nessa mesa, né? É um dia de felicidades aí com os times de cada um se dando bem. O Bruno com o Santos aí ganhando do poderoso. Ganhando do poderosíssimo. Valia o quê? Valia o quê? Valia o uma fim do Coca-Cola. Curitiba. Tem um cara no grupo que eu tô que ele tá cravando que em 10 anos o Curitiba vai deixar de existir. Nossa. Ó, isso é impactante. Isso é impactante. Enfim. Parece que a gente sempre fala do Yuri Alberto, né, Lúcio? Sempre fala do Yuri O homem Alberto. está numa fase muito boa. Ontem mostrou todo o oportunismo aí. Uma das únicas chances que ele teve de gol, ele foi lá e concluiu, fez o golzinho do Corinthians. O Corinthians que não jogou tão bem quanto se esperava, mas foi uma vitória bem ao estilo do Timão. 1-0, com uma mão na taça. É chegar em casa e jogar com o regulamento debaixo do braço para voltar a ser campeão aí após 6 anos. Nós brincamos antes nos bastidores, na redação da Gazeta, o ideal para o Corinthians se a partida de volta fosse já essa semana, né? Um intervalo pequeno. O Palmeiras pode se beneficiar de alguma forma desse intervalo, porque o Paulistão é o jogo de volta, então, dia 27 de março, tem a data FIFA no meio deles, mas enfim, para aproveitar o ensejo... É na quinta-feira da outra semana. Da outra semana. Nossa. Vai ficar toda essa agonia, todo esse sentimento de o jogo tinha que ser nessa semana, né? A torcida tá... Estaria na efervescência do resultado. Isso. E pro Palmeiras fica essa agonia de querer imaginar e entender como que o Abel vai montar esse time para tentar virar esse jogo pro Palmeiras lá na Neoquímica Arena, né? Então, essa data FIFA chegou num momento, né, não tão bom, mas fazer o quê, né? A gente não tem controle sobre isso, o torcedor é o que mais sofre. E também tem um detalhe, né? Tudo bem, mas os principais jogadores das duas equipes vão estar aí nas suas seleções nacionais, então seriam muitos desfalques para os dois lados, então tem que entender que tem que esperar mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Paulistão, dos campeonatos estaduais que já tiveram definições, Flamengo campeão no Rio, teve o Atlético Mineiro campeão em Minas Gerais, teve o jogo de ida do Baiano, o jogo de ida do Cearense, Catarinense, no Gauchão deu Inter, mas vai lá, Bruno Rodrigo, Qual a curiosidade a respeito do Gauchão que você quer trazer para nós? Seja bem-vindo. Olá, você que nos assiste. Olá, Luciano. Olá, Gabriel. Papinha. Eu tenho uma informação aqui que mexe com o espiritual. A pedido de Roger Machado, o Internacional pagou uma dívida com o pai de santo antes do jogo com o Grêmio pela final do Campeonato Gaúcho. Dívida era antiga, lá de 2006, quando o Colorado solicitou serviços ao pai Danilo para a Libertadores e o Mundial. Depois de ser campeão dos torneios, o clube não pagou o combinado. Em 2010, o Inter voltou a chamar o pai de santo, prometendo quitar o atrasado e mais 35 mil se fosse bicampeão da Libertadores. O título veio, mas o clube gaúcho, mais uma vez, não pagou o pai de santo. Depois disso, o Inter não ganhou mais título de grande expressão. O que deixa a história ainda mais fascinante é que em 2021, o pai Danilo afirmou que o Inter sairia da seca quando contratasse o técnico Roger Machado. Que isso, pai Danilo. Prendam ele lá no Beira-Rio. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se Macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Mas enfim, mudou a minha vida, mas é uma curiosidade que o Bruno Rodrigo trouxe aí. Parabéns, Roger Machado. Parabéns pela conquista.
Enfim. Querem começar com o Gauchão? Já que nós estamos no embalo aí, já que você trouxe essa notícia bombástica a respeito do débito quitado com o pai de santo. Como é que é o nome do fulano aí? Pai Danilo. Pai Danilo. Pai Danilo. Agora ele Grande pai tá... Danilo. Mostrou os caminhos da conquista para o Roger E Machado. tacava o pumpa no bolso. Tá com um dinheirinho em dia. Roger Machado, que foi campeão gaúcho como técnico do Grêmio. Tem um histórico gigante pelo Grêmio. Criou agora a torcida gremista, criou um asco com ele, porque ele foi pro lado vermelho, mas enfim, caiu nas graças da torcida colorada. Título merecido. Campeão gaúcho de maneira invicta. Invicta. 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates. Melhor ataque da competição, 25 gols. Melhor defesa, 6 gols sofridos. Mas ele passou certos perrengues aí. A vantagem construída no jogo de ida fez toda a diferença. É. Foi um jogo totalmente diferente, né, Lúcio? Esse jogo da volta agora contra o Grêmio. Mas assim, quando tava pra começar o Gauchão, até apostávamos, né? Eu coloquei o Inter porque não teria outra maneira, outro time a não ser campeão, na minha percepção, a não ser o Inter, pelo trabalho que vinha sendo feito já do Roger Machado. A partir do segundo turno do Campeonato Brasileiro, né, Lúcio? A partir do segundo semestre de 2024, o Inter começou a jogar um futebol bacana, o Roger chegou, começou a ajeitar a casa e foi muito interessante ver esse movimento. Ainda mais agora que o Inter foi bem no mercado, né? Conseguiu contratar boas peças, manteve os bons jogadores como Wesley, né? O Alan Patrick, a base daquele time que deu certo no final do Brasileirão. E pegou um gauchão em que sobrou, né? Eu acho que talvez um time que poderia dar mais dificuldades ao Internacional fosse o Juventude. Falando da Juventude, por exemplo, o ano passado, Gauchão, o Inter fez os principais investimentos e hoje conta com essa base em virtude daquilo que contratou no ano passado. Borré, enfim, jogadores que chegaram no início da temporada. Mas eu pergunto para você o seguinte, se o Inter tivesse sido campeão gaúcho no ano passado, ele caiu pro Juventude nos pênaltis, Juventude na época do Roger Machado, e daí entrou naquela situação que colorados como eu imaginávamos que o Inter fosse cair. Porque é uma sequência muito negativa sob o comando do Eduardo Cudê. Se tivesse sido campeão ano passado, ele teria feito um brasileiro melhor? Teria embalado com o fim da... Difícil imaginar, mas eu acho que não, porque o time começou a evoluir e mudar graças à chegada do Roger. Então, se não tem aquela... Digamos que o Inter fosse campeão ou eliminasse o Juventude naquela eventual semi no ano passado, talvez os problemas que começariam a desencadear a partir dali teriam impedido o que aconteceu ontem, no caso. Mas, enfim, voltando aos méritos, ontem uma partida bem estilo Grenal, bem difícil. O Grêmio até quis jogar um pouco mais, até mesmo porque estava atrás do placar. Teve boas chances no primeiro tempo, o time do Grêmio. E no segundo tempo, o Inter, né, conseguiu se igualar mais ao time do Grêmio. E aí começou muito jogo parado, né? Muito jogo picotado e tal. E no final, muitas brigas. O que golaço do Valência, né? Golaço, Valência. O Valência que não é cobrador de faltas. Eu fiquei surpreso quando eu vi aquele gol dele. No primeiro Grenal ele bateu uma falta, mas bateu diferente. Praticamente da mesma distância, mas ele bateu no chão. Por muito pouco não surpreendeu o Thiago Volpe numa cobrança diferente. Agora ele acertou Pouco o ângulo. antes do gol, eu mandei uma mensagem no grupo: Valência Cemitério de Jogadas. Aí, Valência, cemitério de jogadas. Justifique. tudo que chegava no pé dele, ele errava. Eu não tava num dia Tudo bom. que tava... Né? Aí ele acertou. Mas falta. quando... Primeiro tempo, quando eu assisti o jogo, eu tava assistindo o jogo junto com um amigo nosso, colorado, o Anderson, né? Tava criticando demais o time do Inter. Eu não gostei. Tava até com medo de perder no segundo tempo. Falei, calma, cara, calma. Calma, E Calabres. deu tudo certo. Que legal o título do Inter, né? Impediu esse Octa do Grêmio. Octa, só o Colorado. Só o Colorado na década de 70. O Grêmio beliscou, mas agora é difícil alcançar essa marca novamente. Enfim, pode iniciar uma nova dinastia colorada aí no Rio Grande do Sul. 46 vezes campeão, maior vencedor de Grenal. E com o tempo sem vencer ficou, mas enfim, agora fim do jejum para o Internacional. Depois a gente vai falar um pouquinho disso também, porque as atenções se voltam hoje
Isso é de interesse do próprio Inter, interesse do teu Corinthians, interesse de palmeirenses, botafoguenses, flamenguistas, porque tem sorteio Sorteio da também da Libertadores. fase de grupos da Libertadores da América. Já que a gente deu uma pincelada em termos de Paulistão, vou segurar o Gabi porque ele tá empolgado, ele vai ser muito clubista, mas Bruno Rodrigo, Palmeiras reverte ou não? Não, não reverte. Vai dar Corinthians. E vai seguir o paulistano como o único tetra paulista em toda a história. Paulistano que foi campeão entre 16 Exatamente. e 19. E eu acho muito difícil o Palmeiras reverter lá. Ontem fez um jogo apático. Bem abaixo do que se espera do time do Palmeiras. Corinthians fez um jogo controlado. Quando teve a chance, fez gol. E a gente entra de novo no dilema do Estevão, né? Leão de jogo pequeno. Chega pra jogar clássico, não faz nada. Isso Eu é contra acho- o Santos, contra o São Paulo, contra o Corinthians. O problema do Estevão passa, claro, pelo próprio Estevão, que às vezes não consegue resolver, mas muito pelo estilo de jogo do Abel, cara. Uhum. É bola no Estevão, bola no Estevão, bola no Estevão. E assim, você pode até ser um lateral esquerdo razoável, mas geralmente você vai cansar mais o teu bom jogador. E aí ele vai ter mais dificuldade para ter o equilíbrio certo, para ter a melhor tomada de decisão certa no momento certo. Então você sobrecarrega esse cara. E sem contar que não é um jogador experiente, né? É um jovem. É um jovem que, tudo bem, é um cara talentoso, é um cara que talvez a melhor revelação dessa década do futebol brasileiro. Porém, o problema não passa pelo Estevão, não. O problema passa pelo estilo de jogo do Abel Ferreira, que sobrecarrega o menino. Outra coisa, ontem o Vitor Roque, que foi a contratação mais valiosa do Palmeiras, Exatamente. 30 milhões, né? Bem abaixo, bem abaixo. Já foi assim contra o São Paulo e ficou. Ele passou despercebido por conta do pênalti que ele arrumou lá, muito mal marcado, inclusive. Mas é um jogador que não vem os últimos jogos dele no Atlético foi mal, no Barcelona foi mal, e aí foi lá e falou que foi injustiçado. Teve chances para jogar no Betis, foi mal. Vem pro Palmeiras com todo esse custo e até agora não vem mostrando nada. Então é um jogador jovem também que chega num momento em que talvez precisa de mais respaldo, precisa de alguém para dar ali algumas ajudas para ele, no caso. E a gente vê que o Abel Ferreira não tem tanta paciência com esses caras, né? O senhor Rafael Veiga também O tem Rafael Veiga sumido ontem. desaparecido. O Palmeiras sofreu muito depois da lesão do Marcos Rocha, né? A saída do Marcos Rocha, a entrada, foi o Mike que entrou no lugar? Foi o Mike, foi o Mike. O Mike deixou uma avenida ali pro Corinthians. E o Maurício também, né? O Maurício que já tá faz machucado há algum tempo. Ele faz muita falta, realmente. Porque quando ele tava jogando bem em alto nível, ele chegou a levar o Rafael Veiga pro banco. Uhum. E o Rafael Veiga voltando agora aos poucos, mas tá Voltando daquele jeito. tá né? tendo dificuldade. E ontem o Corinthians nem tentou jogar tanto. O Corinthians nem tentou se propor muito. Claro que é muito difícil imaginar o Corinthians propondo o jogo fora de casa, mas parecia que é um time que sabia que em algum momento iria marcar um gol. Quando o Carrilho, quando o José Martins, o próprio Rian, que entrou no segundo tempo, tinham a bola, me passava uma segurança, assim, pô, esses caras estão sabendo o que eles estão fazendo. E aí veio o gol, né? Uma jogada que, se eu não me engano, teve um erro do Estevão na parte direita do ataque do Palmeiras. O Memphis recupera os dois, um volante e um zagueiro do Palmeiras vão marcar ele assim, totalmente desequilibrados. E aí ele vê o Yuri passando e o Yuri com uma finalização que não achei tão forte. E hoje tava vendo alguns especialistas falando ali, até o próprio Veloso, que foi goleiro do Palmeiras, dizendo que o Everton caiu um pouco lento na bola, né? Que ele poderia ter chegado antes. Era Então, defensável. era uma bola defensável pro Everton do Palmeiras. Pergunta pra você, Gabriel. Então, você enquanto corintiano, chegou a temer uma derrota do Corinthians nesse jogo de ida da final do Paulista pós queda fracassada na fase prévia da Libertadores? Não, eu acho que não, Lúcio. A Libertadores, ela é difícil a gente... Até depois eu vou questioná-lo sobre uma questão que surgiu essa semana,
Mas quando a gente está jogando Libertadores, para quem torce pro Corinthians e conhece muito a história do clube, a gente sabe que pode ser qualquer time, mas que as dificuldades vão surgir por ser uma Libertadores. Quando a gente está jogando com algum rival ou com algum outro time que seja a mesma, assim, o mesmo jogo, mas seja em uma competição diferente, parece que as coisas acontecem de uma maneira diferente. Então, eu sabia, Libertadores é uma coisa, Paulistão é outra coisa. Então, assim, contra o Palmeiras é 50-50 cada lado. Não pensei que Sem poderia... interferências. Não pensei. Até tava pensando em um empatezinho que seria bom para levar o segundo jogo para lá, né? Para nossa casa. Porém, é complicado pensar nisso, mas o Corinthians, depois da Libertadores, a gente perdeu um pouquinho da nossa moral ali. Só que, não, quando o Paulistão ele se equivale tudo bem igual para os dois lados. Bem, também vê dessa forma, Bruno Rodrigo? Timão superou de maneira contundente a derrota. Uma vitória, mas que teve sabor amargo na última quarta-feira sobre o Barcelona de Guayaquil e tinha um curto espaço de tempo para a primeira partida decisiva do Paulistão. Eu acho que passa muito pelo mental dos jogadores. Eu não vi o que o Corinthians sentiu. Até porque não perdeu, né? No meio de semana. Ganhou. Mas não foi o suficiente. Não senti o mental dos jogadores do Corinthians de certa forma prejudicado. Foi um time muito lúcido em campo. Até dá pra dizer isso. Um time muito lúcido. Um time combativo. Defensivamente, passou uma segurança que não vinha passando em alguns jogos. E o Gabriel sabe bem do que eu tô falando, principalmente do jogo contra o Barcelona. Mas é o que o Gabriel falou. Quando o Corinthians vai jogar com um rival, é outro jogo, é outro Corinthians. Parece que o time dá uma transformada. E tem que ser assim. Tem que ser assim o Santos, tem que ser assim o São Paulo, tem que ser assim o Palmeiras. Clássico você não joga, clássico você ganha. E pra quem quer ser campeão, o Corinthians fez um ótimo jogo ontem. E chega com pompa de favorito, mas esse intervalo assusta. Esse intervalo entre os jogos assusta. Eu acho que abre um vão ali pro Palmeiras trabalhar uma reversão de resultado lá. Ao mesmo tempo que abre um tempo também pro Ramon corrigir o que não deu certo nesse jogo. Eu acho que é isso. E também tem o fator 2018, né? Que aconteceu ao contrário do que aconteceu ontem. O Corinthians perdeu o primeiro jogo em casa e teve que resolver a sua vida no Allianz Parque no segundo jogo, que ganhou por 1-0 e foi para os pênaltis. E isso pode facilmente acontecer agora com o Palmeiras. Então, é um bom exemplo para o Ramon trabalhar com os atletas para que isso não volte a se repetir agora do outro lado, né? Tem o fator da conquista do Palmeiras, né? Ninguém quer deixar o Palmeiras ser tetra. Então, os caras vão entrar... O Palmeiras vai entrar louco pra conseguir o tetra e o Corinthians vai entrar louco pra impedir. E o Ramon, o seu Augusto Melo vai ter que tratar de procurar um bicho muito interessante pro restante do elenco, né? Porque boa parte da premiação do Paulista iria tudo pro bolso do Memphis Depay. Então, Cada título que ele ganha, quantos milhões? Putz, me fugiu o número aqui. 10 milhões? Mas é assim, é 80%, 70%, 80% da premiação. Caramba. É bizarro. É bizarro. E é perigoso isso. Demais. Nem me fale. É perigoso, imagina o goleiro, o Hugo Souza, vendo, pô, tô aqui defendendo. Exatamente. O cara, né? Isso aí tem que ser Tipo bem assim, trabalhadinho. Ele é o bichão? Decida aí, né? Decida aí. Dá bola nele. Deixa eu fazer um questionamento pra vocês. Claro que tem o Paulistão pra terminar ainda e alguns outros estaduais, mas assim, os principais clubes aí, daqui uns dias nós temos início de Campeonato Brasileiro. A partir do resultado dos estaduais, na visão de vocês, quem chega fortalecido para um Brasileirão e quem chega enfraquecido? Flamengo. Com Fortalecido. certeza. Candidato já Felipe entra. Luiz tem uma derrota no comando do mais Palmeiras e títulos. 4 títulos. É bizarro. Acho que o Flamengo é o time que entra mais fortalecido nisso daí. Flamengo, eu acho que o Corinthians entra pela estabilidade. O Corinthians, eu acho que perdeu o quê? Do ano passado pra cá, depois daquela sequência. Não, 2 jogos. Eles perdeu 2 jogos. Perdeu pro São Paulo e pro Barcelona. São Paulo. Corinthians, eu acho que é. O Inter, pra mim, entra invicto aí. A gente. Eu acho que dos times de menor. Eu acho que o Juventude entra bem. Juventude. Eu acho que o Juventude entra bem.
Óbvio que a gente tá falando de times que tem brigas bem diferentes, né? Claro. Corinthians, o Inter, Flamengo briga lá em cima, o Juventude vai brigar lá embaixo. Mas eu acho que o Juventude entra bem nessa briga contra o rebaixamento aí. E acho que Enfraquecido, pensar em enfraquecido. Botafogo, né? Botafogo enfraquecido. Eu acho que o Santos, pelo contexto das contratações e o tempo que tem pra trabalhar, talvez renda um pouco. Mas eu não coloco o Santos na briga por título. Eu acho que o Santos briga por Libertadores. E os mineiros? O Cruzeiro foi um time que fez investimentos milionários agora. O Cruzeiro. Não tem jeito, cara. Não, cara. Investimentos milionários errados, né? É preocupante que- até a gente ver o Cruzeiro nessa Aham. situação. O Cruzeiro investiu errado. É um time que montou um elenco no nome, não pensou papel. em. Aham. O Atlético, apesar de ter sido campeão, não foi um campeão convincente. A gente vê torcedor do Atlético falando isso. Não foi um time que convenceu durante a temporada. Tirando o 4-0 ali, que fez na América, não é um time convincente. Aí a gente tem. Lá no Nordeste, o Fortaleza tem passado alguns perrengues Tem mesmo. no Cearense. O Bahia provavelmente vai ser campeão baiano. Fez 2-0 no Vitória. Não acho que o Vitória tem Reverte. força para reverter. A Vitória vinha invicto, daí já são duas derrotas seguidas, né? Porque perdeu Eu pro achei Náutico na Copa do Brasil e... Eu achei curioso, o Carpini falou hoje que o Boston River que o Bahia enfrentou é mais fraco que o Náutico. Eu não tiro a razão dele. Talvez seja mesmo. Talvez seja. Eu acho que o nível da Série C do brasileiro é um nível semelhante a alguns alguns nacionais aí da América do Sul. Mas enfim. Tem o Sport de Recife também, Sport que chega bem. fez um investimento muito bom. Tem jogador lá que o Sérgio Oliveira, tava assistindo o Sport Santa Cruz, os caras falando que ele jogava no Porto, era jogador de Champions League, fui ver o histórico dele, pô, o cara jogou Champions League mesmo e tava jogando no Arruda, né? Então tem o Sport e o Ceará, que sempre consegue se dar bem contra o Fortaleza em campeonato estadual, só que daí no Brasileirão sempre passa perrengues, né? Mas o time do Ceará, ele tem um bom time inicial. Eles fizeram uma clipagem em alguns times da Série A, que são times de alto escalão, contrataram jogadores reservas e banco, que tem dado certo agora no time titular. Então acho que o Ceará não vai passar dificuldades, vai ser um time de meio de tabela. E aí a gente vem enfraquecido. Pode continuar. Até mesmo o enfraquecido, ia falar o Red Bull Bragantino. Uhum. O Red Bull Bragantino Escapou do rebaixamento na última rodada. Do rebaixamento na última rodada, não fez contratações à altura dos jogadores que saíram. E pelo Paulistão que fez, acho que é um time que vai brigar para não cair. Eu não gosto de cravar rebaixamento, porque da última vez que a gente tentou cravar o rebaixamento, os dois times não caíram. Mas eu acho que o Mirassol já entra rebaixado. Concordo. Eu acho que o Mirassol já entra rebaixado. E daí a gente tem ali uma briga ferrenha de alguns times que são, digamos, grandes, né? Eu acho que o Grêmio luta contra o rebaixamento esse ano. Eu acho que o Grêmio deve lutar lá embaixo. O Vasco. O Vasco, pra mim, é um time que vai lutar contra o rebaixamento. O Vasco vai perder agora o Payet, se eu não me engano, o Verratti não renovou ainda também. Então. Que dinheiro mal investido no Payet, né? O Verratti, de fato, ele tem números impressionantes com a camisa do Vasco. Ele não permanecer é problema. Não tem peça de reposição. E aí a gente tem o Fluminense, não é o Fluminense que a gente costumou ver 2 anos atrás, apesar de ter chegado na final do Carioca, eu não consigo ver desenvolvimento para esse time do Fluminense no campeonato de tiro longo. O próprio Bragantino, que o Gabriel falou, o Botafogo deve ser um time de meio de tabela, não acho que vai brigar por alguma coisa a mais. O Cruzeiro também, por mais que tenha investido muito, não deve brigar por muita coisa. Rebaixados. Vitória, Mirassol, Bragantino. E deixo entre Grêmio e Vasco. Seria essa as minhas apostas. Mirassol, Bragantino, Vasco e Ceará. Eu não acho que o Vitória cai. Eu acho que o Vitória nem corre risco. Brasileirão. Eu gosto muito do time do Vitória. Eu acho o time muito certinho. Apesar de ter caído agora de rendimento, eu acho o time muito certinho. Eu acho que... Brasileirão, só para reiterar, não temos representantes do estado do Paraná. Dá uma pinceladinha, temos um tempinho ainda. Campeonato Paranaense, nós tivemos aí definição não, nós tivemos os jogos de ida das semifinais. E o Londrina, quem diria, o Londrina chega com condição, inclusive. Fiz uma continha rápida, se ele venceu, passar para a final, tem a vantagem do empate de amanhã.
Mas se ele passar para a final vencendo o Operário de novo, ele já garante a partida de volta da decisão em casa, independente de quem vier. Pergunto para vocês, Londrina tá na final ou o Operário reverte? E quem passa do outro lado entre Maringá e Atlético? Jogam uma partida de volta na quarta. O primeiro jogo foi um jogo equilibrado, empate em 1-1 ontem. Eu acho difícil o Operário reverter. Eu acho que o Londrina tá com um pé e meio na final. Do outro lado, eu acho que dá Atlético. E interessante o trabalho do Claudinei, né? Como evoluiu esse time do Londrina. E sim, eu quando falava aqui, a gente falávamos aqui sobre o duelo entre o Operário e o Londrina. O Operário vinha jogando melhor. O Londrina se apegava mais a essa questão dos dados, de se dar bem contra o time de Ponta Grossa. E deu o tabu, né? O Londrina que raramente perde pro Operário. Tinha ganhado o jogo da fase de mesmo resultado, classificatória, né? Mesmo resultado, inclusive. Quebrando a invencibilidade do Operário na ocasião. Pois é, e assim, um Operário que empolgou, desempolgou e agora acho que não vai mais, né? Pra quem tava torcendo pro Operário chegar à final, vai ser difícil agora. Que legal o trabalho do Claudinei com um Londrina que não tem jogadores tão conhecidos, jogadores tão habilidosos, bastante operários. Um ou outro ali que tem um talento, né? A gente vê o Iago Telhas, o Gustavo França, o Pablo, mas assim, tirando... O Pablo entrou numa fase artilheira agora Artilheiro. na reta final. E ele não é centroavante, né? Ele é jogador de ponta e extremo, joga pelos extremos. E ele vem... E o Claudinei vem tornando ele esse jogador centroavante. Bom, pro Paranaense, ótimo pro Londrina indo pra final. Seria interessante se conseguisse manter esse time para a Série C, né? Eu acho, tá? Eu acho, é um palpite que acabando o Paranaense, alguns jogadores vão sair. Eu acho que o Iago Teles vai ter mercado para a Série B, o próprio Gustavo França, o volante Alisson. Iago Teles capaz até de cavar uma vaguinha num time da Série A e de menor mercado. O Pablo. São jogadores que se destacaram além do esperado. E quando acontece isso, é difícil segurar. O Mirassol costuma buscar bastante jogador Londrina, né? Pois é. Ele mexe. O Mirassol faz bem essa clipagem. Então, é legal ver o time do Londrina que não chegava há algum tempo, né? Ano passado, se eu não me recordo, brigaram. Foi o primeiro time acima da zona de rebaixamento. Claro que... O ano passado, eu acho que ele conseguiu se classificar para as quartas e foi eliminado pelo Atlético. Isso. É verdade. Teve anos que foi ele ano passou... retrasado, se eu não me engano, que Tá certo. quase caiu. Enfim, muito legal o trabalho do Claudinei. E uma pena pro Operário que a gente esperava que fosse pra final, que competisse. Foi até o palpite de campeão Acho aí que do eu vou perder meu Luciano. palpite. Quem sabe reverte, mas eu também acho que... Aliás, o goleiro do Londrina, tá vendo os lances do jogo hoje? Como pegou. Luiz É Daniel. o Luiz Daniel. Luiz Daniel. Como pegou. Eu não acompanhei esse jogo, vi os melhores momentos também, mas partidaça do Luiz Daniel. No outro lado, Atlético e Maringá, equilíbrio. Maringá Será que o Dogão apronta? Maringá perdeu a chance de sair com vantagem, né? Tomou um golzinho bobo. Exatamente. E eu acho que lá é muito difícil Maringá arrumar algo. Lá na Arena da Baixada. Trabalho bom do Castilho, de novo. Maringá de novo fazendo um jogo do jeito Maringá de ser. Faz um gol, fecha a casinha, arruma contra-ataque. Um time muito veloz pelas pontas sempre. Mas dessa vez não conseguiu segurar o Rojão. Estádio do Willie Davis, o gramado do Willie Davis, horroroso. Tem sido motivo de queixas, de críticas da própria comissão técnica do Maringá, porque tem uma Série C já chegando por aí. E é a prefeitura que cuida, né? Enfim, essa semana nós conheceremos então os dois finalistas do Campeonato Paranaense. Eu até entraria no mérito com vocês hoje a respeito da seleção brasileira, mas vamos deixar para o programa de quinta, que daí é dia do jogo, a gente fala um pouquinho mais. Eu queria aproveitar nesses últimos minutos que temos. Bruno Rodrigo veio com essa belíssima camisa do Cascavel Futsal. Mas tem uma situação que preocupou, não é, Bruno? Você estava no Ginásio da Neva no sábado, eu também fui lá. Um empate sem gols no primeiro jogo oficial do Cascavel Futsal na temporada. De 2019 para cá, o time sempre começava vencendo o Campeonato Paranaense. E até no sábado eu buscava na minha memória. O time não fazia um jogo no Ginásio da Neva sem balançar as redes desde a derrota para o Atlântico de Erechim, 6 de agosto do ano passado, quando perdeu de 4-0. De lá pra cá, fez 8 jogos na Neva, todos com bola na rede. Mas assim, não teve bola na rede por uma questão
de atuação de goleiros, né? Concorda? Concordo. É o Buiu, goleiro do Isso. São Miguel. Pegou demais. meu Pegou Deus. muito, pegou muito. O Cascavel sofreu, talvez, pela falta de entrosamento, né? A gente viu, eu tava comentando com o Lucas, finado Lucas, o Lucas Ô, louco. que tava com a gente aqui. Foi nosso colega. Foi nosso É nosso colega ainda, É nosso colega mas de, não colega uma- de jornadas convivência. esportivas. Isso. Cara, o time criou muito pelas laterais e esqueceu do meio. Não tinha aquela jogada de meio de chegar e alguém no meio pra fazer, sabe, o gol. O time apostando muito nas alas. E isso eu acho que demanda um pouco da falta de. É um negócio um pouco da falta de entrosamento também, né? Falta não sei. Falta alguma coisa. É o primeiro jogo da temporada, né? Ainda tem muito a se desenvolver. A gente vê algumas virtudes. A gente vê um Lucão muito participativo. O Russo, um jogador rápido e habilidoso. A gente vê o Zequinha entrando bem. Perdeu algumas chances de gol. Acho que o Zequinha teve umas 3, 4 chances Teve. No pra finzinho fazer da gol. primeira etapa, ele inclusive fez uma tabela Uhum. e ele parou nas duas vezes Ele no chutou goleiro. duas Foi vezes no impressionante. goleiro. O menino pivô Vini, bom de bola também, participativo. Enfim, é um time que tem traços bons, mas que ainda foi o primeiro jogo da temporada, ainda demanda de muita coisa. E destacar a boa atuação do goleiro de São Miguel que veio para se defender, né? Se o São Miguel deu 5 finalizações ao gol, foi muito no jogo. E no futsal, você ter 5 finalizações ao gol apenas é um negócio bizarro. Destacar também a péssima arbitragem, né? O Bruno Ah, comentou verdade, comigo, verdade, fui ver verdade. a expulsão do Samuel ridícula, né? Não existe. Não existe. Eu acho que tanto a expulsão quanto a sequência de erros depois de falta não marcada. Teve um pênalti no Paulo. Foi no Paulo? Que não foi marcado. Um pênalti no Paulo que não foi marcado, que foi claramente pênalti. Depois da expulsão do Samuel, teve uma sequência de erros ali. O Cascavel com 3 e atacando, e o juiz não marcou falta. Uma falta clara que teve em cima do Zeca, eu acho que foi. Enfim, a arbitragem de futsal é o que a gente já tá acostumado, né? Chovendo molhado falar da arbitragem de futsal. Como tem piorado nos últimos anos. Né? Sim. E a federação, imitando nosso amigo Lucas, a federação. Mas esse jogo de sábado teve uma situação bastante curiosa também. Nós acompanhamos o lendário Caça. Caça. Acompanha o técnico. Ele é auxiliar Ele é lá no auxiliar. São Miguel, mas como o treinador Ivan estava suspenso, Uhum. foi uma estreia dele como técnico lá de quadra. É. Eu conversei com ele. Caça fez muito gol no Ginásio da Muito Neva. gol. Muito, muito, muito. Ele... É um dos maiores artilheiros do ginásio, né? Ah, deve ser. Uhum. Mas Top assim, 5, né? o Caça ele fez parte das campanhas dos títulos de 2011 e 2012. Quando ele como- estava aqui, ele era o principal jogador do Era o time. principal uma das melhores temporadas dele foi 2013, quando o Cascavel Futsal foi vice-campeão, perdeu pro Marechal na Marechal. decisão. Mas ele tem gols antagônicos. Eu lembro de um gol que ele fez contra o Guarapuava, que cortou todo mundo, bateu. Teve um gol que ele fez contra o próprio Marechal, num período em que a Serpente Tricolor ficou anos sem perder para esse adversário. Ele deu uma cavadinha, cobriu o goleiro, uma coisa fantástica. Caça. E ele foi também um pivô, vocês vão se recordar daquela situação, um jogo contra a Intelli, que foi o jogo que ocorreu no ginásio, o Sérgio Mauro fez o gato e ele bateu a cabeça em Sim. gol do Vinícius. Foi Sem por querer. conta disso que o Sérgio Mauro nunca mais recebeu o jogo. Exatamente. Enfim, parabéns ao Caça aí fez um bom trabalho no jogo de sábado, segurando Uhum. o Cascavel Futsal, um duelo já foi um confronto de final de Campeonato Paranaense, mas o São Miguel, claro, investimento hoje bem menor, segurou um time de Liga Nacional, simplesmente assim, Exatamente. Resultado que foi uma vitória pra eles. Né? uma vitória para eles. Cascavel Futsal que volta à quadra agora na próxima quarta-feira. Aí é um jogo interessante, Olá, lá em em Foz, contra o Foz Foz Cataratas. Cataratas, duelo de Liga Nacional. Foz Cataratas que venceu o Toledo, o Sport Futuro. Exatamente. Sexta-feira, 2-0 ali em Toledo. Aliás, dos times de liga, me corrija se estiver errado, mas nessa primeira rodada do Paranaense, só Cascavel Esporte Futuro Toledo. e É. Cascavel que não venceram. Isso. Os demais venceu, venceram bem, inclusive. Marreco venceu, O Marreco venceu Campo Mourão bem, o Pato venceu. venceu bem, o Campo Mourão venceu bem, o Moarama ganhou bem também. E a gente vê os times que subiram também não. Mas enfim, só a primeira rodada tem muita bola rolando pela frente ainda. Considerações finais de vocês? Eu só. Gente, eu queria perguntar pra vocês Ah, qual time brasileiro tem tradição em Libertadores?
Tradição. Time brasileiro, tradição. Tradição em Libertadores da América. Porque criou-se essa narrativa do Corinthians não ter tradição. O que é verdade. O que é verdade. Só que aí a gente tem que recortar e pensar qual brasileiro tem essa tradição em Libertadores que os palmeirenses tanto falam que eles possuem. Ontem eu perguntei pro Maion, pro nosso um amigo nosso, contra quem o Palmeiras ganhou o primeiro título de Libertadores? Cali. Deportivo América- Cali. Deportivo de Cali. 99. Deportivo de Cali. O Palmeiras ficou todo esse tempo e foi ganhar do Santos depois, numa final horrível. O Palmeiras não tem tradição. Eu responderia São Paulo ou Grêmio. Eu responderia. Mas o São Paulo. Mas assim, qual time brasileiro tem tradição em Libertadores? Qual time brasileiro tem tradição Essa é em uma boa Libertadores? pergunta. Mas assim, eu não vejo aquele... houve uma transformação no futebol sul-americano e vocês vão concordar com isso. O Brasil se tornou potência nos últimos anos, tem vencido assim. Só que lá atrás, década de 70, as potências do futebol brasileiro tratavam a Libertadores da América com desdém. Sim. Tratavam. Quem, na década de 60, o caso do Santos, que foi campeão, daí em 70 o O Cruzeiro Santos teve ganhou um duas, título. depois largou, não jogava. Eles viam, no caso do Santos de Pelé, e eu acho que é o caso até do próprio Palmeiras, eles viam o Campeonato Paulista mais importante que ganhar uma Libertadores da América. Aí sim, com o passar dos anos, com a chegada de novos, o Flamengo foi ganhar dele no início de 80, o Grêmio ganhou em 80. Do Cobreloa, o Flamengo. Na década Passou- de 70, eu acho que não teve nenhum brasileiro. Teve o Cruzeiro, né? O Cruzeiro Cruzeiro. ganhou. O Cruzeiro ganhou. Enfim, aí sim os clubes brasileiros passaram a olhar de maneira diferente para a Libertadores da América. Aí o São Paulo começou uma boa trajetória ganhando 2 títulos. Mas assim, o time. Tradição, eu vou tentar interpretar ela como supremacia em termos de Libertadores da América. Aí logo eu coloco os tricampeões: São Paulo, Palmeiras, o Flamengo, o próprio Grêmio. Mas assim, o Santos. Aí vem os bicampeões. São times que têm um histórico interessante. Mas tradição, a gente fica ainda atrás dos argentinos no quesito conquistas. Pra mim, time com tradição na Libertadores é Boca Juniors, Independente, Peñarol. Mas isso torna o Independente o maior time da América? Não. 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 O próprio o Boca não conseguiu passar na fase de prévia agora, caiu na segunda Libertadores. fase. Mas assim, Eu Por acho isso que a gente vai- tem que- vai- O são te- muito recortes, eu acho. são que muitos são muito recortes. A gente tem recortes. tradição, essa tradição ela tá linkada com histórico de campeão de Libertadores ou não? A tua pergunta é boa, mas ela é extremamente subjetiva. For eu colocar o time mais tradicional da América com base em Libertadores, é o Boca Juniors. Com toda Perfeito. certeza. Ganhou sempre. Todos os anos. Essa cada década o tradição, Boca essa Juniors tradição ela pode ser traduzida enquanto participação na competição continental. Aí talvez o Palmeiras tenha. O Palmeiras acho que é o maior brasileiro que disputa a Libertadores da América. Mais vices Mais também. Mais semis, enfim. O grande H está aí. Como traduzir essa questão tradição? É. Campeão ou mero participador do torneio? O Palmeiras não pode ver o Boca Juniors, por exemplo, né? O Palmeiras não pode ver o Boca Juniors. Então, assim, tradição vai até um. O River Plate, River Plate, que foi o último não brasileiro a vencer a Libertadores em 2018, ele caiu em 2023 para o Inter numa oitava. Ano passado ele caiu precoce também, para quem? O River Plate não foi pro Colo-Colo, não. Ele tinha uma passou das pro melhores- Colo-Colo. ele tinha uma das melhores perdeu campanhas. Pro Atlético Mineiro, né? Tinha uma das Foi eliminado. Ah, é verdade. Na Na semifinal. Isso. E tinha tudo pra fazer a Tinha final em uma casa. das melhores campanhas da Libertadores. Tomou 3-0. Exatamente. Bem lembrado. Enfim. É muito do recorte. É muito fácil tu falar de tradição num período agora que só tá dando Brasil, né? Exato. Muito fácil. Palmeiras, dos 2 títulos que ganhou aqui. Nessa supremacia brasileira. Antes disso, o Palmeiras tinha um título que foi conquistado Lá. lá atrás, E que tem palmeirense num que não ano sabe difícil. contra quem ganhou, tá? num ano. Decisão que- nos pênaltis É. contra o Deportivo Cali. Tem palmeirense que não sabe contra quem ganhou. Isso que é um absurdo. Enfim. Enfim. Mas é legal a gente pensar nisso e até pra trazer algum programa sobre. Não. Né? Sobre a Libertadores. Quem nos assiste, opine. Opine aí também. A pergunta do Gabriel é extremamente válida. Como responder É difícil. a complexidade do Difícil. negócio. Garotada, quinta-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Daí vamos falar de seleção brasileira, porque vem Messi, não tá na, Messi não tá. não tá na Fora. seleção argentina. Só um adendo, a gente falou sobre não ter nenhum paranaense. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo a gente tem só um nordestino na Série B.
Sempre Só tem o CRB. bastante numeroso. Apenas o CRB. A Série A tem 5 nordestinos, a Mas Série B isso tem em virtude de 3 acessos. em virtude de 3 acessos e também em virtude de quedas, que a Série C também tá povoada com bastante time nordestino. Curioso. Gurizada, grande abraço. A vida segue hoje, segunda-feira. Parabéns, Inter! 46 vezes campeão gaúcho. Valeu, Roger!